o maior vazamento sobre a ditadura militar brasileira em décadas. O jornalismo investigativo do ICL teve acesso a mais de 3 mil páginas de 23 pastas de documentos públicos inéditos, que pertenciam ao Exército Brasileiro, mas foram levados ilegalmente pelo coronel Ciro Etchegóin. A partir dessas informações, os jornalistas Juliana Dalpiva, Igor Melo, Chico Otávio e Shirley Alves produziram uma série de reportagens que revelam novos crimes praticados pelos militares durante os 21 anos de ditadura no país. Uma das reportagens revelou que o governo inglês treinou, na década de 70, os brasileiros em técnicas de tortura que foram praticadas contra pessoas consideradas subversivas ou inimigas do regime. Os documentos também mostram uma lista inédita de 73 militares que teriam feito parte das sessões de tortura, mas os seus nomes, até então, não tinham sido revelados. Os jornalistas do ICL cruzaram diversas bases de dados para identificar cada um dos nomes apontados. Os nomes são de coronéis, capitães, tenentes e soldados que participaram de diversos episódios da repressão, como sequestro e assassinato do ex-deputado federal Rubens Paiva, a perseguição ao líder guerrilheiro Carlos Lamarca e também na Operação Condor. Parte desses militares foram condecorados durante a ditadura com a Medalha do Pacificador com Palma, dado às pessoas que demonstravam bravura em ações que exigiam risco de vida. Quinta-feira, 30 de abril de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o Democracia com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante no momento. Nessa semana, na verdade, a gente vai conversar sobre uma série importante, que é uma série de reportagens que o ICL Notícias está fazendo, que está em produção, a Bandidos de Farda. A gente vai receber o nosso repórter investigativo, Igor Melo, que junto com a Juliana Dalpiva, com o Chico Otávio, a Shirley Alves, eles se debruçaram em documentos, num arquivo secreto do coronel Ciro Etchegóin, e tem muito material para a gente conversar, muitas descobertas. E, Igor, é um prazer te receber aqui. Bem-vindo. Oi, Gabi. É muito bom estar de volta aqui no Em Detalhes, muito bom estar com a nossa comunidade com mais tempo, né, para a gente falar de um trabalho tão importante. E eu também fico muito feliz de poder te receber com mais tempo para a gente falar com mais detalhes a respeito das reportagens de vocês, né? De uma maneira geral, essa série, ela traz aspectos novos sobre a ditadura brasileira. É muito importante a gente ter, enfim, esses dados novos para a produção da nossa história, para a gente entender o nosso presente, o uso de dinheiro público que foi utilizado, espiões para operar essa máquina de extermínio, envolvendo corrupção, envolvendo roubos. A gente vai entrar em todos esses aspectos, mas antes disso, até confirmando mortes de desaparecidos. Mas antes disso, eu queria falar especificamente sobre a reportagem que está no nosso site hoje, que foi para o ar hoje, que é basicamente, né, traz a revelação histórica das circunstâncias da morte do Luiz Almeida de Araújo, o Rui, que ele estava como desaparecido desde 1971. Então, esse documento, essa reportagem, ela traz uma lacuna. São 53 anos para uma família, para a história do Brasil. Eu queria te ouvir sobre isso. Gabi, eu acho que os dois pontos assim, mais importantes que a gente tem conseguido desdobrar nesse material, um trabalho de 7 meses meu, da Juliana, do Chico, a Shirley com a gente, especificamente nessa matéria, inclusive, que é um perfil do Cabo Anselmo e com novas revelações sobre ele, que talvez seja o agente duplo mais célebre da ditadura militar. Mais conhecido, com certeza. São esse ponto, a gente conseguir esclarecer crimes cometidos pela ditadura, então a situação de pessoas que estavam como desaparecidas até hoje, né, dá pelo menos uma satisfação para essas famílias do que aconteceu e identificar outros criminosos, outros torturadores, assassinos da ditadura militar
que a gente conseguiu em alguns casos também. Então, esse caso do Rui é bem emblemático porque ele é a primeira vítima de uma operação de infiltração do Cabo Anselmo pelo Centro de Informações do Exército, que foi talvez a operação mais letal da ditadura militar. Assim, o Cabo Anselmo levou diretamente à morte de pelo menos 10 militantes de organizações como a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, e a ALN, a Aliança Libertadora Nacional, que era a entidade comandada pelo Marighella, que são duas das maiores organizações de combate à ditadura militar ali naquele período do início da década de 70. Então, assim, é uma história que, de alguma forma, resume todas as outras descobertas, tanto do macro quanto do micro, dessa documentação extensa de mais de 3 mil páginas que a gente analisou, que veio só pontuar, né, veio do acervo do coronel Ciro Etigoyen, que era o chefe do setor de contra-informações, do Centro de Informações do Exército, e é um dos mais notórios torturadores e assassinos da ditadura militar. Assim, é um arquivo que ele roubou dos acervos oficiais do Exército, levou para casa, morreu com eles em casa, e esse arquivo depois foi para outras pessoas e acabou chegando às mãos da gente para a gente poder analisar, né? Finalmente. Como você falou, mais de 50 anos depois. E veja quanta coisa você já trazem nessas reportagens, né? Nessa série de reportagem. Esses documentos, eles confirmam, até aqui vou colocar entre aspas, né? Uma série vertiginosa de mortes e prisões que foram causadas pelo Cabo Anselmo, já que a gente está falando especificamente quase que de uma parte da biografia dele, né? Ele foi uma peça central, Igor, até antes de começar aqui em detalhes, a gente falava sobre isso, né? Uma peça central que permitiu, foi uma ferramenta do Centro de Informações do Exército que praticamente permitiu aniquilar a VPR e a ALN, de dentro para fora. Quer dizer, esses dois grupos não tinham chance, né? Não tiveram chance por conta dessa peça que foi o Cabo Anselmo. Gabi, eu acho que esse caso ele é emblemático porque ele resume como a ditadura militar destruiu as organizações de esquerda, inclusive de luta armada, no início dos anos 70. A gente sabia que isso tinha acontecido, mas não entendia exatamente como isso tinha acontecido, e agora a gente entende. Qual foi a estratégia? A gente tem inclusive um relatório de mais de 80 páginas, que é uma espécie de passada de bastão, quando o coronel Ciro sai do CIE e está passando para os sucessores dele ali, ele e outros oficiais que comandavam essa unidade, explicando em detalhes como eles tiraram esse órgão do zero, né, que era uma coisa que só existia no papel, em 1969, para chegar a desbaratar essas organizações de esquerda e causar dezenas de mortes nesse processo. E eles próprios afirmam que a grande sacada, entre aspas, deles ali para conseguir um resultado que para eles era efetivo, que era morte, tortura, desaparecimento, foi a infiltração de agentes duplos nas organizações de esquerda. E o Cabo Anselmo é o exemplo mais perfeito disso. Porque ele foi infiltrado em duas circunstâncias diferentes, inclusive. Ele é preso em São Paulo, em 1971, torturado no DOPS pelo delegado Fleury, inclusive, que é uma figura, né, célebre também da ditadura militar, e a partir daí ele é convertido nesse agente duplo. Ele atua primeiramente assim, durante um curto período em São Paulo, chega a entregar o Rui, como você falou, que é um militante que era um desaparecido político, que a gente agora sabe o que aconteceu com ele, só que ele, exatamente por ter sido uma ação um pouco desastrada, isso provocou um certo rumores ali entre as organizações de esquerda de que ele poderia estar comprometido. E aí os militares, para não perderem os vínculos que ele criou, levam ele para o Recife e ele consegue assumir uma posição muito importante na VPR, que era a parte de comunicação e documentação. O que ele fazia, assim, em suma? Ele tinha acesso aos documentos originais dos militantes da VPR, inclusive dos líderes da VPR, e usava esses documentos para conseguir documentos falsos, para eles poderem transitar, sair, voltar para o país, poderem circular com alguma proteção, já que eles eram procurados pela ditadura militar. Só que, na prática, o que ele estava fazendo era dar acesso para os órgãos de repressão da ditadura, principalmente para o CIE, tanto dos documentos originais quanto dos documentos falsos dessas pessoas. Então, na verdade, elas estavam sendo monitoradas o tempo todo pela ditadura e não sabiam. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, começaram a uma série de militantes no Rio e em São Paulo serem presos,
Vários deles, inclusive, foram levados para a Casa da Morte de Petrópolis, que é um centro clandestino de tortura e execução montado aqui na região serrana do Rio em 71 pelo CIE. De lá desapareceram, muitos deles a gente não sabe o que aconteceu com esses corpos, onde eles foram enterrados, enfim. São desaparecidos políticos formalmente para o Estado brasileiro. E ele continuou nisso durante anos, até 1973. Assim, ele já tinha entregado um monte de gente, porque além dos mortos tinham presos, tinham outras pessoas. E isso gera uma situação tal de paranoia dentro da VPR que os exilados que estavam no Chile, que ainda não tinha tido golpe no Chile, o golpe do Pinochet, então tinham muitos exilados brasileiros no Chile, começaram, parte deles, a desconfiar do Anselmo. Isso, inclusive, foi até para a rádio de Cuba, chegou a noticiar que tinha um militante que tinha sido preso em São Paulo e depois mudou de lado. Tinha esse boato circulando. Uma parte dos militantes do Chile volta para o Brasil, vai para o Recife, volta a ter contato com o Cabo Anselmo, e aí descobrem, ou chegam à conclusão que de fato ele era esse agente duplo, e prendem o Anselmo, prendem para justiçar ele, né, para executar ele. E aí a ditadura militar, o que mostra também a importância que ele tinha para esse aparato, mobiliza de mais de 18 pessoas, um gasto de mais de R$200 mil em valores de hoje, para ir até o local onde ele estava preso, que era um local chamado Chácara São Bento, na região metropolitana do Recife, e faz um massacre, mata 5 líderes da VPR, inclusive a mulher do Cabo Anselmo, grávida, a Soledad, que era uma das líderes e foi executada também nessa chacina. Mais um outro militante no dia seguinte que conseguiu fugir para libertar o Anselmo. Ele é libertado, levado novamente para São Paulo, e dali, inclusive, eles bancam até mesmo cirurgia plástica para ele mudar de rosto, e ele deixa de ser usado como agente duplo, mas ele continua sendo protegido pela ditadura militar. E assim, eu acho que é um caso que tem todos os ingredientes de como o Centro de Operações do Exército operou para massacrar a guerrilha no Brasil. Assim, é muito emblemático mesmo. Eu acho muito interessante que você citou esse desfecho, porque tem duas coisas que me chamam a atenção, duas mulheres, na verdade, nessa história, né, Igor? Primeiro, a Soledad, como ela é classificada dentro desses documentos, então ela é chamada de amante do Cabo Anselmo, né? Ela era companheira dele, apesar de estar sendo enganada no fim das contas, mas tem a militância dela também completamente ignorada, o fato dela ter sido entregue à morte e estava grávida, esse tipo de linguagem, assim, me chamou muito a atenção nesses arquivos, né? Porque mostra também, além de toda a crueldade, das torturas, da morte, também tem um machismo institucional, né? Dentro da repressão. E também a trajetória da Lia, que foi uma militante que desconfiou muito do Cabo Anselmo por conta das mortes no Rio de Janeiro e em São Paulo, então ela teve um papel ali, foi muitas vezes até na Embaixada do Chile para tentar descobrir o que estava acontecendo e passou a ser monitorada. Então, essas duas personagens me chamaram a atenção. Você citou a Soledad, eu queria também trazer aqui esses componentes, né? E sem contar os valores da Operação Kimball. Eles investiram muito dinheiro em ter esse agente duplo, justamente porque sabiam que esses grupos guerrilheiros tinham um potencial muito grande de destruir esses grupos, né? Assim, esse aspecto do machismo na repressão é bem marcante, como você falou. Acho que a gente vai falar, inclusive, de um outro caso onde isso fica extremamente claro. Mas a Lia era uma das líderes da VPR e ela era a líder desse grupo que eu falei, que estava no Chile, e desconfiava do Anselmo. E aí o que eles fizeram? Ela precisava emitir um documento na Embaixada Brasileira e o CIE teve acesso a essa informação, porque todos eles eram monitorados, e enrolaram ela. Ela tinha que ficar voltando na Embaixada, voltando, para ter esse serviço consular, que todo mundo tem direito, de maneira a criar uma desconfiança dos outros militantes com ela. Porque assim, é preciso a gente entender que tinha um clima de paranoia nesses militantes que estavam na luta armada. Assim, eles eram clandestinos, eles eram perseguidos, então estava todo mundo o tempo todo escaldado de tentar se proteger e tentar ver possíveis traições, até porque eles sabiam que alguém de fato estava traindo o grupo, né? Então, os militares tiveram a vileza de se aproveitar dessa circunstância para jogar as suspeitas sobre quem estava certa, de fato, que era essa militante ali da VPR. E assim, sobre a questão dos gastos, Gabi, eu já fiz esse esclarecimento, inclusive, quando eu participei do N2,
mas só para ter em mente que a gente está falando aqui de uma coisa que seria análoga a um cartão corporativo. Então esses gastos eram só gastos com coisas do dia a dia, com passagens, alimentação, o próprio pagamento do Cabo Anselmo, porque esses infiltrados recebiam uma remuneração mensal dos órgãos de repressão, né? Então, assim, na verdade, os custos totais da repressão eram muito maiores que isso, mas assim, só com esse tipo de gasto. No caso do Anselmo, a gente tem um gasto total de R$280 mil, que é muita coisa, né? Mesmo em valores de hoje. É muita coisa. É muita coisa, Igor. E você, aproveitando que você já citou, né, já abriu, na verdade, o caminho para a gente falar do caso da Marilene dos Santos Melo, uma vendedora de joias. Ela foi estuprada durante 3 dias. É uma reportagem, assim, que lendo é muito devastador. Então, assim, imagino que para mulheres também que vão ler essa reportagem também, mas é extremamente relevante, porque é um arquivo que comprova que o comando do Centro de Informações do Exército sabia desses crimes, né? Escolheu acobertar esses crimes. Chamavam nas sessões, nesses documentos, de irregularidades na sessão. Então, eu queria que você contasse um pouco essa história para quem nos acompanha. Tem uma particularidade ali, que é o filho dela também. Eu vou deixar para você contar. Gabi, assim, é uma história muito cruel, né? Que se para mim, como homem, já mexe comigo, eu imagino para você e para todas as outras mulheres que convivem com essa realidade de violência que a gente vê, inclusive, no Brasil de hoje, o tempo todo, com um relato desses. Mas, assim, as palavras importam, né? Então a gente tem que contar essas histórias do jeito que elas têm que ser contadas, infelizmente. Exatamente. Porque não dá para apaziguar, para atenuar o que aconteceu. A Marilene era uma mulher que vivia aqui no Rio de Janeiro e ela era até simpatizante da esquerda, chegou a ser da Juventude Socialista, mas ela não era integrante de nenhum grupo de esquerda, nenhum grupo guerrilheiro, nada do tipo. E só que a casa dela servia como uma espécie de casa de passagem para militantes que estavam indo e voltando do Rio de Janeiro. Ela e a mãe dela abrigavam ali algumas pessoas como um refúgio mesmo, porque é isso, essas pessoas podiam morrer a qualquer momento, serem presas e mortas pela ditadura. Só que esse aparelho, né, como eles chamavam lá na terminologia da ditadura, foi descoberto em algum momento pelo CIE e invadido. E aí alguns militantes foram presos, a gente inclusive tem o depoimento, tem um depoimento muito forte do Atom, que era um militante contra a ditadura, que estava nessa casa no dia e foi preso e torturado já dentro da casa. Isso é uma coisa horrorosa, de colocarem ele e outras pessoas presas naquela circunstância dentro da banheira da casa, usarem o fio do chuveiro para dar choque elétrico, coisa desse tipo que a gente está falando. E a Marilene, que era uma pessoa que não estava diretamente envolvida na história, foi também levada por esses militares e, como você falou, ela desapareceu, a família não tinha notícias dela por 3 dias e ela foi estuprada diversas vezes pelos militares nesse período, inclusive, assim, dentro da viatura, num túnel aqui do Rio de Janeiro, sabe? Assim, até você mencionou o filho dela, a gente entrevistou o filho dela, o Alberto, que tinha 6 anos na ocasião, ele estava na casa no momento da prisão da mãe, e ele relata, assim, uma história singela, mas assim, que eu acho que mostra de uma forma muito sensível como esse trauma ficou para a Marilene o resto da vida dela. Ela nunca falou disso com a família, não era era um tabu, era um tema que não era discutido, até que um dia, ela já bem mais velha, eles iam visitar a mãe dela, né, a avó do Alberto, em um local determinado, que ele, enfim, não sei se era hospital, alguma coisa do tipo, e tinham que passar por um túnel. E ela começa a falar, não quero passar, não gosto de túnel. Imagino que ali na situação, né, o filho deve ter falado, mãe, mas espera aí, o que está acontecendo? Não faz sentido isso. Até que ela conta para o filho que ela tinha trauma de passar em túneis, evitava passar porque ela tinha sido estuprada dentro do túnel. Assim, é uma história devastadora. Assim, não tem como você ouvir aquele relato, ainda mais levando em consideração que era uma pessoa que tinha 6 anos de idade na época do crime, e não se emocionar, sabe? Porque é muito pesado. E você mencionou também essa questão da denúncia, isso é um outro ponto importante, né? Porque a gente acaba tratando muitas vezes os militares todos que estavam de serviço naquela época como uma coisa monolítica, como se todos eles fossem torturadores, todos eles fossem bandidos, cruéis, sem coração. E a gente tem um exemplo concreto de alguém que não era e foi perseguido por isso, que era o soldado Israel Sturm, era um soldado que estava lotado no CIE, e
participou dessa batida, o estouro desse aparelho que era a casa da Marilene. E ele fica chocado não só com o estupro também, mas porque além do estupro ele presenciou outros crimes. Os militares roubaram pertences e dinheiro que estavam nessa casa, ele já tinha presenciado isso em outros momentos e tinha um incômodo com isso, ele resolveu denunciar. E o que acontece a partir da denúncia dele é o comando do Centro de Informações do Exército, e é bom a gente explicar aqui uma questão burocrática. O Centro de Informações do Exército respondia ao ministro do Exército em pessoa, que era o comandante do Exército, assim, tinha um cargo de ministro, mas era como hoje o comandante do Exército. Então, assim, era um órgão de alto escalão que tinha acesso direto ao ministro do Exército. O comando do CE simplesmente escolheu abafar essas denúncias de roubos, estupros e outros crimes cometidos por esses militares, afastou o Israel, ele deixou o CIE, e a partir daí ele começou a ser ameaçado de morte pelos colegas, ser perseguido, ser transferido seguidamente de um lugar para o outro, para a vida dele ser prejudicada. E o relato do Reinaldo, que é o filho dele, também era criança na época desses fatos, também é um relato que emociona, porque ele narra isso, e ele fala assim em determinado momento: eu cresci prejudicado porque eu não pude ficar com meu pai, porque meu pai quase não ficava em casa, ele quase não ia visitar a gente, porque ele tinha medo de expor a família dele, de saberem onde a família dele morava, enfim, de identificarem a família dele e fazerem algum tipo de violência em retaliação à denúncia que ele fez. Então, assim, eu acho importante essa história também, porque mostra que mesmo dentro das Forças Armadas, quem não compactuava com os crimes que eram cometidos também era perseguido. O que joga por terra também esse discurso de não, a ditadura só fez mal para quem era guerrilheiro, quem era terrorista, sabe? Não é verdade. Mesmo um militar que estava agindo conforme a sua prerrogativa funcional e legal. Ele presenciou um crime e não prevaricou. E aí ele denuncia isso e é perseguido, sabe? Assim, essa história toda é macabra, assim, é terrível, mas ela é muito exemplar do como funcionavam os órgãos de repressão naquela época, né? Muito. Ele era até um personagem que eu ia perguntar, porque é um caso muito emblemático, né? Que denuncia internamente estupro, ele denuncia roubos também de bens, né? De presos políticos. E ao invés de ter uma investigação, você tem retaliações muito imediatas. Retaliações talvez seja um termo até brando, né, para o que acabou acontecendo com ele, porque ele foi afastado das funções, a família, ele passou a ser perseguido também, então foi, assim, uma consequência, ele teve a vida destruída, na verdade, pela instituição, né, e tem aquele termo, né, a omertá militar, que muitas vezes é justificada para proteger criminosos, né? Que é essa lei do silêncio, esse pacto de cumplicidade e proteção dentro dessas instituições militares. Só que tem um ponto, Gabi, que a gente não pode deixar passar batido nessa história, porque ele também é importante para compreender o todo e compreender todas essas revelações que a gente está trazendo, que é a questão... Os militares criaram várias narrativas ao fim da ditadura para justificar os crimes que eles cometeram. Uma delas é a história dos porões da ditadura, como se houvesse uma separação. Você tinha a cúpula do regime, que estava ali interessada, de boa intenção em governar o Brasil, e, como você falou, livrar o Brasil da subversão e da corrupção, que era o jargão que eles usavam. E você tinha a tigrada, os bandidos que estavam nos porões e, escondido, cometiam esses crimes. Torturavam, matavam, roubavam, estupravam, todo tipo de crime que você possa imaginar. Isso é mentira, e isso já está provado que é mentira por uma série de documentos que a gente já conhece. Nesse sentido, a gente não está contando nada novo. Assim, a gente tem, inclusive, documentos relatando, um documento, inclusive, da inteligência americana, que o professor Matias Spector, que é um acadêmico que estuda a ditadura militar, trouxe a público alguns anos atrás, mostrando que os presidentes militares aprovaram a política de assassinatos e desaparecimentos, inclusive ordenaram que eles tinham que dar o aval, eles tinham que saber quem ia ser morto e dar o aval. Então, assim, mais configurado do que isso, essa coisa top-down, né, que as ordens vinham de cima, é impossível. Mas esse caso também mostra isso, porque não era uma questão que ficou ali nos porões. Esse caso foi denunciado formalmente para o comando, que, como eu falei, era imediatamente abaixo do ministro do Exército. E, sim, não só nada aconteceu, como isso foi encoberto e essa pessoa foi perseguida. Ou seja, não foi
um ou outro militar que perseguiu o soldado Israel Sturne. A ditadura militar perseguiu esse militar que cumpriu o seu dever de não compactuar com crimes, de não prevaricar. Então, assim, esse caso também é exemplar de mostrar como toda a estrutura do regime militar agia para acobertar os crimes que eram cometidos. Assim, eu acho muito importante destacar esse aspecto, porque senão a gente continua ouvindo, né, hoje em dia, políticos de extrema-direita e os próprios militares. Assim, a gente vê toda hora aí, quando tem entrevista de alguém do alto comando do exército ou da cúpula das outras forças, falando que era uma questão de... era uma minoria, que eram ovelhas desgarradas, que era uma tigrada. Não era isso, sabe? E é muito importante a gente bater nessa tecla. Eu acho fundamental e também cai por terra totalmente com as reportagens de vocês, aquela narrativa, né, de que as Forças Armadas tinham uma missão de acabar com a corrupção nessa época também, para além de lutar contra o comunismo, né, o fantasma do comunismo. Mas a série também expõe que a gente falou aqui do estupro, falou da tortura, falou de mortes, mas eles também roubavam, móveis, eles roubavam dinheiro, brinquedos de crianças desses presos políticos, né? Então, usavam para mobiliar apartamentos de amantes. Tem, assim, uns resquícios de frieza nessas narrações das reportagens de vocês que me impressionou muito, até... não sei se dá para dizer que eu fiquei surpresa, mas não deixa de ser chocante, né? A frieza com que tratavam isso, a crueldade. Eu acho que surpreende sim, Gabi, porque por mais que a gente saiba que eram pessoas terríveis, afinal de contas elas matavam, torturavam, etc., a gente pode acabar caindo numa racionalização meio maluca de que eles faziam isso em nome do dever, né? Que é um pouco o discurso que existe com policiais, por exemplo, que matam hoje em dia. Que esses caras matam, mas eles fazem isso porque eles acreditam que estão combatendo o crime. E tanto naquela época quanto hoje, violência e corrupção andam lado a lado. Assim, eu já fiz investigações sobre isso aqui, falando de polícia militar no Rio de Janeiro agora, na década de 2010, mostrando isso, que os policiais que mais matam são também os mais corruptos, que tem uma série de acusações de corrupção, e a gente vê, com base nesse material que a gente publicou, que era a mesma coisa na ditadura militar, o que não surpreende em nada, porque uma coisa vem da outra. Esses órgãos de repressão se misturaram com as polícias e contaminaram as polícias com as práticas deles, né? Só para dar um exemplo aqui banal, no Rio a gente teve a gratificação faroeste na década de 90, que premiava policiais que matavam em serviço, que foi criada por um general da ditadura, que virou secretário de segurança. Então, assim, as práticas vieram daí. E esse caso, essa reportagem que trata disso é importante porque mostra, assim, é quase um deboche, né, desses caras de não basta eu entrar na casa da casa que a pessoa tá, torturar, matar, prender, desaparecer com a pessoa, eu ainda vou roubar os pertences delas, eu ainda vou usar esses pertences para mobiliar imóveis que a gente usa, que todo mundo da repartição, para se encontrar com amantes, com garotas de programa, enfim, para fazer farra, né? Perfeito. Igor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, mais uma vez parabenizar por esse trabalho que vocês fizeram e vão continuar fazendo, porque na semana que vem ainda tem muita coisa por aí. Eu vou dar um spoiler quando a gente terminar aqui a nossa conversa de um documentário que vocês vão trazer também. Obrigada, meu querido, e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, Gabi. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu adoro estar aqui no Em Detalhes. Um abraço e até a próxima. Também adoro te receber. Obrigada. Igor Melo participando aqui junto com a gente. E eu aproveito para te fazer o convite, porque anota na sua agenda, teremos documentário sobre o Bandidos de Farda no dia 17 de maio. É um domingo, às 8 horas da noite. Você acompanha a nossa programação, que vai ser uma sessão, né, de documentário, uma sessão de cinema, em que, além da série de reportagens que você já pode acompanhar, já tem várias que estão disponíveis, essa investigação jornalística rendeu um novo documentário original do ICL. Você acompanha junto com a gente, teremos Juliana Dalpiva, Eduardo Moreira também presentes para um debate sobre os bastidores. Então garante o seu ingresso em icl.com.br/filme.
Seguimos na nossa programação, agora tem Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir em detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta. Até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, tá vendo esse cara aqui? Além de ser meu amigo, que é um grande presente que eu ganhei na vida, ainda é um dos maiores jornalistas internacionais do mundo. Jamil Chad, nosso colega aqui no ICL, a gente fez uma provocação pro Jamil. Jamil, o mundo está de pernas pro alto. Um presidente sequestrado na América Latina, o Irã está sendo bombardeado, Gaza e o seu genocídio promovido por Israel e pelos Estados Unidos. O que é que vai acontecer no Brasil também esse ano? Um ano eleitoral importante. Aliás, Jamil, pelo amor de Deus, o que é que isso impacta na nossa vida, lá no combustível, na comida, lá na ponta? Pois bem, o Jamil aceitou o desafio e fez uma aula pra gente, uma aula magna, a nova ordem mundial. O que é que afinal os Estados Unidos estão fazendo no mundo e como isso interfere na nossa vida. É uma aula inédita, especial, exclusiva do ICL e gratuita.